Olá a todos, a graça e a paz do nosso Jesus Cristo. Quero trazer aqui mais um estudo, o Apocalipse 19. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as bodas do Cordeiro, quem é o povo que vai participar dessas bodas. E eu vou trazer aqui informações que eu vou usar o dispensacionalismo como comparação para a gente analisar e ver que há algumas incoerências. Isso é importante para a gente poder estudar por comparativos. E se você chegou no canal aqui a primeira vez, não conhece a nossa cosmovisão em relação a vários outros assuntos, eu recomendo que você assista pelo menos toda o estudo do Apocalipse, desde o capítulo 1 até o 18, já foi feitos aí estudos, para que você entenda um pouco melhor do que a gente vai falar aqui. Aqueles que já estão acompanhando o canal vai entender bem melhor. Então tem a playlist aí, Apocalipse capítulo por capítulo. Entre lá, assista os vídeos, porque eu acho que vai ser bem importante para você entender na sequência agora que nós estamos já terminando Apocalipse 19, 20, 21 e 22. E aí eu vou falar um pouco sobre o pré-tribulacionismo, que está ligado com o dispensacionalismo, que é esse arrebatamento secreto antes da grande tribulação, que eles vão falar das bodas do Cordeiro, que acontece quando a igreja é arrebatada, e 7 anos de tribulação, e 7 anos para aqueles que foram arrebatados, que é as bodas do Cordeiro. Eu não creio nessa visão. Assim também, eu vou falar um pouco aqui desse povo que vai estar nas bodas do Cordeiro. Porque eles falam muito da igreja, mas eu vou falar a respeito dessa divisão que existe entre Israel e igreja que eles fazem. E isso também é um problema que eu vejo nas escrituras, que não existe essa dicotomia. Deus tem uma promessa com a igreja e também tem com Israel. Deus tem uma promessa com o seu único povo que ele elegeu antes da fundação do mundo, que é a igreja, que é formado por judeus e gentios. A igreja não é de gentios apenas, a igreja também contém os judeus dentro dela, aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, eu sei que isso está muito ligado com a doutrina das duas casas, e eu já quero deixar avisado que esse assunto também é um assunto que nós vamos trabalhar bastante nesse canal, porque existe vertentes que ensinam as duas casas, por exemplo, o judaísmo messiânico, na qual eles vão sempre levar para carne e sangue, e nós não temos essa visão de levar para carne e sangue a promessa das duas casas. Ela está relacionada com Cristo, ou seja, com aqueles que creem em Jesus Cristo, como diz o apóstolo João, que não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem do sangue, mas de Deus, porque creram em Jesus Cristo. Amém? Então vamos dar a sequência aqui ao estudo. Fique conosco e que Deus abençoe os seus estudos. Antes de nós prosseguirmos a leitura do livro de Apocalipse, capítulo 19, eu acho importante deixar destacado, aqueles que já acompanham vai saber, ou talvez esqueceram, então é bom lembrar, que eu entendo que o livro de Apocalipse ele tem 8 ciclos de análipse, ou alguns chamam de prólapse analéptica, ou flashback, tanto faz. São 8 ciclos na qual nós temos ali já revelações, como por exemplo no capítulo 11, da vinda de Cristo. Aí nós depois temos o capítulo 12, 13, 14, 15, 16, que vão falar também de eventos da volta de Cristo com mais detalhe. Não são várias vindas de Cristo, é apenas uma na qual nós temos a Escritura nos ensinando a entender que muitas vezes o texto fala de um assunto e ele volta novamente para falar do mesmo assunto com mais detalhes, como acontece em Gênesis capítulo 1 e 2, os dias da criação, os 7 dias sendo já concluídos, e no capítulo 2 e 3, na metade do capítulo 2, depois do 3, nós temos o destaque do sexto dia, como que Deus fez o homem. Então é assim que eu vejo que o livro de Apocalipse também ele trabalha em relação à vinda do Filho do Homem. Se você não entendeu, pega aí os vídeos e assista, tá bom? Vamos ler o texto. Nós já estamos indo para o fim do 7º ciclo, que termina no capítulo 20. Aí só vamos ir para o último ciclo, que é o 8º ciclo, que é do capítulo 21 e 22, que vai falar sobre o novo céu, nova terra, Nova Jerusalém, que é o reino milenar, no meu entendimento do livro. Amém? Vamos pegar o versículo 1, diz assim: Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos,
pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono, exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouviu como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Antes de nós lermos outros textos, eu quero falar sobre a grande multidão. Eu quero destacar primeiramente aqui as bodas do Cordeiro. Olha o que o texto está dizendo. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Ou seja, é chegada as bodas do Cordeiro. Os pré-tribulacionistas, eles afirmam que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação, que seria esses 7 anos, e as bodas do Cordeiro se dá nos céus com a igreja e a terra vai passar pela grande tribulação. Então as bodas do Cordeiro seriam esses 7 anos e eles vão usar ali tradições judaicas para falar a respeito dos 7 anos que eles tinham ali num casamento para celebrar a esposa e o esposo, na qual eu não vejo um fundamento na palavra de Deus, apela-se a uma tradição judaica. E aí eles vão alegar o seguinte, que do capítulo 4 do capítulo 5 até o 18, você não tem a igreja. A igreja aparece só no capítulo 4 e no capítulo de número 19, que vai falar dos 24 anciãos. Porém, eles dizem que do capítulo 5 em diante até o 18 vai falar somente a promessa ali para os judeus, ou seja, volta a dispensação da lei. E aí a igreja que não estava muito firme vai ter uma segunda chance ali na grande tribulação. Então eles alegam isso. Mas quando você lê o capítulo 19, você vê que não sustenta, porque se eles dizem que o Apocalipse 19 vai falar a respeito da igreja, eles alegam que antes da grande tribulação, a pessoa é arrebatada, e aí chegou às bodas do Cordeiro. Mas se você ler o texto anteriormente, vai dizer o seguinte no versículo 2: Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ou seja, está falando do julgamento da grande meretriz. E isso só acontece na última taça. E já é o fim da grande tribulação. Quando diz que é chegada às bodas do Cordeiro, é chegado dentro desse contexto aqui. Porque se eles afirmam que a igreja ela volta no capítulo 19, aqui está falando sobre as bodas do Cordeiro, aqueles que vão estar ataviados com vestes de linho finíssimo. Aí está falando aqueles sangue dos seus servos. Que servos que são esses? São esses que estão passando pela grande tribulação, que tem ali as suas vestes resplandecentes e puras. Continuando, o texto vai dizer assim, segunda vez disseram. Quem que está dizendo isso? Essa grande multidão que nós vamos entrar nela. Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Observe que aí eles vão dizer, não, os 24 anciãos, eles acreditam que está relacionado com a igreja. Muitos afirmam isso. Por isso que eles vão dizer que no capítulo 4, os 24 anciãos está ali. E volta novamente no capítulo 19. Mas os 24 anciãos dizem Amém, Aleluia, quando a meretriz é julgada. E isso acontece na última taça. Por isso que mesmo que você faça uma análise do capítulo 4, aí do capítulo 5 ao 18, você tem um flashback e volta só no capítulo 19, mesmo assim vai estar incoerente, porque o ponto, a primícia que eles trabalham, os 24 anciãos, para falar que em Apocalipse 4 a igreja está presente, e no capítulo 19 ela volta por causa dos 24 anciãos, mas eles estão dizendo Amém, Aleluia, em relação ao julgamento também da prostituta, que é a grande meretriz, que eu já falei a respeito no capítulo 18.
Então, eu creio que as bodas do Cordeiro acontecem no reino milenar. Os 1000 anos é as bodas do Cordeiro. Quando a pessoa me pergunta assim, mas os pós-tribulacionistas, aonde que encaixa as bodas do Cordeiro? 1000 anos. Os amilenistas, que não creem em 1000 anos literais, eles vão dizer que as bodas do Cordeiro é a eternidade. Mas como eu não sou amilenista, eu sou um pré-milenista mais voltado para a patrística, que seria o pré-milenismo clássico, eu creio que os 1000 anos são, de fato, um momento que a igreja vai ter aqui na Terra, Cristo é a igreja, celebrando essas bodas do Cordeiro. E da onde que eu tiro da lei que existe um texto que vai nos levar a refletir no milênio ao ano sabático? Deuteronômio, capítulo 24, versículo de número 5. Vamos ler. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Ou seja, o homem recém-casado, ele não pode ir para a guerra. Ele tem que ficar 1 ano com a sua esposa, promovendo o quê? Alegria, felicidade. Por isso que você vai ver voz do noivo e da noiva, alegria, regozijo. Então, esse 1 ano não tem guerra. É por isso que o reino milenar diz que Satanás está preso. Satanás está preso para não enganar as nações por 1000 anos. É o momento que nós teremos sem guerras, porque só temos guerra hoje porque Satanás está solto. Jesus disse, eu e meu pai trabalhamos até hoje. Só temos o descanso da guerra, que é o 7º dia, que é o sábado, o Shabat, quando Satanás é preso. Por isso que esse 1 ano fala desse descanso sabático. E aí você vai perguntar, mas 1000 anos, 1 ano, o que tem a ver com 1000 com 1 ano? Quando nós estudamos os 7 dias da criação, isso vai estar também na epístola de Barnabé. Vai dizer assim que 1 dia para Deus é como 1000 anos, e nessa epístola, que está na patrística, não é inspirado esse texto, mas nós podemos observar como que a igreja no início meditava em relação às escrituras, e ele vai dizer que esses 7 anos, não se sabe se foi Barnabé que escreveu, mas o nome ali está escrito Epístola de Barnabé. Ali vai falar muito sobre a lei, e aí ele vai apontar também de 6 dias da criação, 6.000 anos, e o último ano, que seria o 7º, seria 1000 anos, que seria esse ano sabático. Tanto que o escritor de Hebreus, no capítulo 3 e 4, ele vai falar desse descanso apontando para este reino de descanso, um reino milenar. Aí quando você vai estudar também as festas, vai falar a respeito da festa dos tabernáculos, que é a última festa, na qual no livro de Apocalipse também você vai ter várias figuras aqui falando das palmeiras, folhas de palmeiras, que nós vamos ler ali em Apocalipse capítulo 7, dessa grande multidão. Eles estão com folhas de palmeiras nas mãos, que isso está ligado com a festa dos tabernáculos. Em Apocalipse 21 também você vai ter essa relação. Então a última festa, que seria a 7ª festa, fala dos tabernáculos, que aponta para o milênio. E quando se fala do ano sabático, nós também temos o ano do jubileu, que seria o ano 50. Dentro do contexto das festas, das primícias, que está relacionado com ressurreição, nós temos o quê? Primícia e último dia Pentecostes. A festa das primícias era celebrada 7 vezes 7, ou seja, 49 dias, e o dia 50 era o Pentecostes, que está ligado com o quê? Com o derramamento do Espírito Santo. Temos também isso falando a respeito de anos, que seria o quê? 7 semanas de anos, ou seja, 7 vezes 7 semanas de anos, e o ano 50 seria o ano do jubileu. Quando você vai estudar sobre o ano do jubileu, fala de um ano sabático. Então, quando eu entendo que este ano que o recém-casado tinha que tomar a sua esposa, não pode ir para a guerra e tem que alegrar a sua esposa por 1 ano, eu vejo Cristo com a igreja se alegrando em que momento? No milênio, nesse ano sabático. E aí quando você vai estudar sobre o jubileu, também é um outro assunto, em Êxodo capítulo 19, a palavra jubileu significa Yobel, que é chifre de carneiro. Vai aparecer essa expressão Yobel em Êxodo 19, naquele contexto do Sinai, que Deus estava casando com o seu povo, e ali ele diz para Moisés, para o povo, que eles seriam um reino de sacerdote. As 12 tribos de Israel seriam um reino de sacerdote. Porém,
nós observamos no decorrer da história que não foi as 12 tribos um reino de sacerdote. Apenas a tribo de Levi, que foi sacerdotes. O restante não. Alguma coisa aconteceu para que as 12 tribos não fossem reis sacerdotes. Temos a idolatria em relação ao bezerro de ouro, etc e tal. E naquele momento que Deus diz isso, diz o texto que ele ia passar com uma grande buzina. Ia tocar uma grande buzina. A palavra buzina ali é a palavra Yobel, que é jubileu. Então é um outro assunto que eu não vou entrar aqui em detalhes. Mas para quem já estuda aqui conosco, vai entender o que eu quero dizer. Então quando eu entendo as bodas do Cordeiro ligado com o milênio, não tem como as pessoas afirmarem, como já fizeram várias perguntas aqui no canal, vocês são pós-tribulacionistas, aonde acontecem as bodas do Cordeiro? Não tem, porque esse momento vocês acreditam que Cristo vai voltar, depois é a eternidade, porque eles entendem que nós somos amilenistas. Geralmente quem é pós-tribulacionista segue uma linha amilenista, que não crê no milênio literal. E nós cremos no milênio literal. Cremos em 1000 anos. Então eu quero deixar isso bem claro para vocês. E aí as bodas do Cordeiro, nós entendemos que está relacionado com esse ano sabático, que é o jubileu, que a lei já nos informa. Então, eu não vou ir para uma tradição judaica, eu vou para a Torá, para analisar como é que Deus nos ensina o casamento, como que deveria ser o recém-casado. E aqui tem uma lei, que ele não pode ir para a guerra. Não tem guerra porque Satanás está preso. Ou seja, é alegria. Ele vai ser solto depois do milênio. Aí tem um propósito que nós vamos estudar isso muito aqui no canal. Amém? Então, continuando, voltando para o capítulo 19, tem uma coisa que eu achei muito interessante meditando nesse capítulo, que quando você faz uma pesquisa, aleluia, essa palavra você vai ter bastante nos Salmos, mas no Novo Testamento você não encontra ela em outros lugares, a não ser no capítulo 19 de Apocalipse. 4 vezes. 4 vezes. Aleluia, aleluia, amém, aleluia e aleluia. Aí você fala, opa, por que está trazendo essa construção de aleluias? Na terceira vez, amém, aleluia. Na quarta, aleluia. E aí você vai fazer uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa na internet, apareceu no Wikipedia, mas como eu não confio muito no Wikipedia, é bom pegar ali, você mesmo conferir na fonte primária. Diz que no Antigo Testamento fala 24 vezes aleluia. Essa expressão aleluia. Eu achei mais vezes. Mas no Novo Testamento eu conferi, é só 4 vezes. Aí 24 ancião, até tentei fazer essa relação, porém eu não quis usar isso porque quando eu conferi aleluia nos textos originais, você tinha mais vezes, raiz da palavra aleluia. Mas quando eu estava estudando, eu achei uma coisa impressionante. Falei, meu Deus, por que diz aleluia, aleluia, amém, aleluia? Quando você vai pegar essa expressão amém, aleluia, você encontra uma vez no Salmo 106, no finalzinho do Salmo. Aí eu fui estudar o Salmo 106. Falei, deixa eu analisar o Salmo 106 para ver se está relacionado com Apocalipse 19. Irmãos, quando você vai meditar no Salmo 106, está falando da vinda de Cristo, está falando do povo de Deus, do povo que foi rejeitado, que caiu em prostituição, ligado com a grande meretriz. Eu vou ler alguns textos, muitos versículos, não vai dar para ler. Mas ali vai ter uma estrutura de aleluia, aleluia, amém, aleluia. 3 vezes. Quando vai falar no Apocalipse 19, mais um aleluia, que é o que vai dizer assim, no versículo de número 6, né? Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia. Aqui é o último aleluia. Mas antes disso, você tem 3 aleluia, e o último desses 3 é amém, aleluia. Lá em Salmo 106, aí nós vamos fazer uma conexão de texto aqui, Salmo 106, indo para Jeremias. Mas antes disso, para nós irmos para o Salmo 106, no versículo 1 vai dizer o quê? No capítulo 19 de Apocalipse. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz, de numerosa multidão dizendo, observe, numerosa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Aí novamente eles vão dizer aleluia, essa grande multidão, dizendo da grande meretriz. Ou seja, essa grande multidão, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição
e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia. E aí ele vai falar da sua fumaça, sobe pelos séculos dos séculos. Essa fumaça nós temos em Isaías. Eu não vou ler em Isaías 34, senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Mas Isaías 34 vai falar do julgamento das nações. Vai falar do julgamento no Armagedon ali, na batalha final das nações. Por isso que essa expressão, sua fumaça, ela vai aparecer em outros textos no livro de Apocalipse. E aí você vai ver essa grande multidão dizendo isso. Falando do julgamento da grande meretriz e do julgamento das nações. Quem que é essa grande multidão? Essa grande multidão, essa numerosa multidão, é os que vão fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, que é quem? Os 144 mil. Eu já falei aqui adiantado, mas está ligado com 144 mil. Vamos pegar lá no capítulo de número 7, versículo 9, e depois nós vamos ler o último versículo 14. Depois dessas coisas vi, e eis numerosa multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas na mão. E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Observe que é uma numerosa multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do Cordeiro, vestiduras brancas, foi falado isso em Apocalipse 19, com o quê? Palmas nas mãos, folhas de palmeira, que eu disse, festa dos tabernáculos. Então, quem que é essa numerosa multidão? Vai dizer no versículo de número 13, uns dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, acabei de ler essa numerosa multidão, quem são e de onde vieram? Quem são e de onde vieram? Olha o que vai dizer o texto. Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Ou seja, vestes brancas. O sangue do Cordeiro te dá vestes brancas. Essa multidão, essa numerosa multidão com vestes brancas, elas foram lavadas com o sangue do Cordeiro e elas vêm da grande tribulação. Como que nós podemos alegar que o Apocalipse 19 vai falar das bodas do Cordeiro? Está falando da igreja que vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E no capítulo 5 até o 18, que tem um povo ali se santificando, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro, elas não são igrejas, porque para você ser igreja, você precisa estar debaixo do sangue do Cordeiro. Por isso que eu disse, o povo eleito de Deus é os que estão em Cristo, os que creem em Jesus Cristo. Então tudo isso está relacionado com a união, como diz, eis que vem dia, diz o Senhor, que farei nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel, a nova aliança. Aonde que os gentios entram? As nações entram pela a casa de Israel, que foi espalhada em todas as nações, como diz o profeta Amós. Deus espalhou, deu carta de divórcio, em Oséias vai dizer isso. Deu carta de divórcio para a casa de Israel e espalhou em todas as nações. Nações e gentios é a mesma coisa. Gentios é etnos no grego. Muitas vezes está traduzida a palavra gentios aqui era para colocar nações. Ou seja, nações, essas nações, multidões de nações, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então essa grande multidão está falando a respeito dos 144 mil, porque logo no começo do capítulo 7, você vai ver lá 12 mil de cada tribo. Isso está relacionado com as promessas que foram feitas para os filhos de Jacó. Observe que aqui não vai ter a tribo de Dan, algumas tribos não vai ter aqui. Então isso é um outro assunto, mas só para vocês entenderem como que é importante nós analisarmos cada ponto da Escritura no livro de Apocalipse, que vai fazendo essas conexões, montando esse quebra-cabeça. Vamos fazer uma leitura do Salmo 106, porque se a numerosa multidão está dizendo aleluia, foi julgada a grande meretriz, aleluia, a fumaça sobe pelo século do século, falando de nações que vão ser julgadas no Armagedon, e aí os 24 anciãos com os 4 seres viventes vai dizer amém, aleluia. Nós vamos ler o Salmo 106, não todo, você pode meditar
com mais calma, porque senão vai ficar muito extenso. Então vamos pegar alguns versículos ali. Verso 1 diz o seguinte: Aleluia. Primeiro, aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Guarde esse texto, porque nós vamos usar em Jeremias 33 e fazer uma conexão com esse texto. Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí o versículo 2 diz: Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra? O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19. Então, quem que é a nossa justiça? É Cristo. Se nós estamos em Cristo, nós estamos com as nossas vestes alvejadas, brancas. Isso é o linho finíssimo. E aí nós temos uma bem-aventurança em Apocalipse 19, que são os que são chamados para as bodas do Cordeiro, que nós vamos ler depois, posteriormente. E aí no versículo de número 4 diz: Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com teu povo. Visita-me com a tua salvação. Salvação aqui é Yeshua. Para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, ou seja, dos seus eleitos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije, a palavra regozije aqui, aleluia também, segundo aleluia. E me regozije com a tua herança. Ou seja, o povo que estava dizendo aleluia, que julgou a meretriz, aleluia, que a fumaça sobe pelos séculos, essa numerosa multidão é a herança de Deus. É os eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus? É a igreja. A igreja foi eleita antes da fundação do mundo. Quem que é a igreja? É judeus e gentios no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Isso é importante. Sempre lembrar, porque a gente fala de igreja, a igreja dos gentios. Não, a igreja também pertence aos judeus, se eles creem em Jesus Cristo. Se eles creem em Jesus Cristo, eles fazem parte da igreja. Agora, nós vemos claramente aqui falando a respeito da justiça, da salvação, dos eleitos, do teu povo. Falando 2 vezes aleluia aqui. Percebe que o Salmo está direcionando o povo eleito de Deus. Quem que é esse que o apóstolo Pedro vai dizer? Nação santa, povo eleito, povo que foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, nós temos aqui já a descrição dessa herança. A herança de Deus é a igreja. Não é mais o judeu, quando eu digo judeu na carne, que rejeita Cristo. É o judeu que crê em Cristo. É o judeu que realmente reconhece o Messias em todos os seus caminhos. Esse sim faz parte da igreja, mas aí não tem mais a barreira da inimizade. Nós todos estamos em Cristo. Então, quando nós olhamos para o Filho de Deus, que é a nossa paz, ele derruba a parede de inimizade. Por isso que nós temos paz. E aí, quando você olha para os apóstolos, Estevão, ele foi duro com os seus irmãos, dizendo, vocês mataram o Senhor Jesus Cristo, lá em Atos, no capítulo de número 7. Mas ele estava dizendo isso para que eles se arrependessem. Mas o que acontece quando a verdade ela chega aos corações, você tem 2 opções. Ou você se arrepende, se humilha, fala, eu sou um miserável, eu errei, me perdoa, Senhor. Ou você luta contra a verdade. E quando você luta contra a verdade, você se torna o quê? Um anti-logos, uma pessoa que está indo contra o logos divino, o verbo de Deus, que vai dizer em Apocalipse 19. Que o nome dele é a palavra de Deus, o verbo de Deus. E quando você vai contra, você quer matá-lo. Você quer ocultar a verdade, você quer pegar a mentira e transformar em verdade, como o apóstolo Paulo fala em Romanos no capítulo 1. E o que acontece? Esses que ele estava pregando para que ele se arrependesse, pegaram em pedras, e Estevão não queria briga. Estevão não queria a paz. Queria que eles entendessem a paz do Messias, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tacaram pedra em Estevão. Estevão disse, quando estava sendo apedrejado, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ainda assim Estevão perdoou. Em nenhum momento Estevão estava com ira, com ódio, mas Estevão estava levando os judeus que estavam rejeitando a Cristo a entender que ele era o Messias. E é isso que nós temos que fazer até o fim. Então, quem é a nação? Quem é o teu povo, a herança? É a igreja.
Aí eu não vou ler todo o texto, tá? Aqui vai falar a respeito das grandezas de Deus, tirando o povo do Egito, o mar vermelho se abrindo. Vai falar das rebeliões do povo, de Datã, Abirão. Vai falar sobre o povo que estava se adorando Baal Peor. Aí vai falar de Finéias também. É uma história aqui incrível, que ele vai trazer o salmista aqui de maneira muito clara, objetiva e mostrando toda a revelação do Messias. Aí no versículo 8 diz: Mas ele o salvou por amor do seu nome, para lhe fazer notório o seu poder. Quando Deus poupou os judeus em todo o tempo, até a vinda do Cristo, foi por amor ao seu nome. Foi por amor ao seu nome, por amor a Cristo. Por isso que o nome de Cristo é Emanuel, Deus conosco. Então, quando Deus revelou o seu poder, que é o seu Filho, e o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1 que o evangelho é poder de Deus para os que creem, mas para os que não creem eles perecem, porque é loucura para eles. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Poder por quê? Porque nos traz toda a revelação daquilo que estava oculto. E aí quando nós olhamos para o versículo de número 12, vai dizer o seguinte: Então creram na sua palavra e lhe cantaram louvor. Ou seja, o povo por um pouco tempo creram. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, todos aqueles cantaram um cântico dizendo que Deus ia introduzi-los em um tabernáculo feito com as suas próprias mãos. Porém, quando nós vamos ver o resultado, vemos que eles foram parar em um tabernáculo feito por mãos de homem, com sacrifício de animais, na qual Jeremias disse que Deus não tinha pedido o sacrifício de animais, mas sim que eles dessem ouvido à voz de Deus. E esse dar ouvido à voz de Deus eram os mandamentos, os 10 mandamentos que todo o povo ouviu. Porque logo que o povo creu e se alegrou, vieram as provações e eles não aguentavam as provações e eles fizeram o quê? Fizeram um bezerro de ouro. E atribuíram todas as obras que tinha sido feito no Egito àquele bezerro de ouro. E é por isso que teve ali a separação dos levitas. Não foi todos que foram reino de sacerdotes por causa desse pecado. E aí vai dizendo no versículo 13: Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram o desígnio. Eles não aguardaram o desígnio de Deus, que era revelar o seu filho. Alguns ali aguardavam. Moisés, nós temos ali Josué e Caleb, nós temos Abraão, Isaac e Jacó, o rei Davi. Alguns profetas, você vê que eles estavam ali. Não são todos, porque se fosse a maioria não ia transgredir, mas uma minoria, por isso que poucos, muitos são chamados e poucos são escolhidos, a minoria, os poucos entenderam a mensagem que haveria de vir um Messias. E isso acontece nos dias de hoje. Você vê muitos judeus que negam o Filho de Deus, outros que estão crendo, mas ainda estão com a mente um pouco confusa, fazendo com que as pessoas voltem para a primeira aliança, na qual descentralizam Cristo e centralizam mais a lei. A nossa centralidade em todo o Evangelho, em toda a lei, profetas e salmos, é o Cristo. É o Filho de Deus. É Ele que nós temos que amar. É Ele que nós temos que glorificar, o adorar. Porque este é meu filho amado, diz o Pai, a quem eu tenho prazer. E se o Pai tem prazer, nós temos que ter prazer no Filho. Então eles não creram. Creram por um momento, mas é aquela semente que cai na beira do caminho. Que crê por um momento e depois o inimigo vem e tira. Então é interessante nós analisarmos esse salmo, e aí no versículo de número 25 diz: Antes murmuraram em suas tendas, não acudiram à voz do Senhor. Então, olha o que acontece. Então, lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto e também derribaria entre as nações a sua descendência e os dispersaria por outras terras. Deus disse que ia dispersá-los em outras terras. Isso aconteceu com a casa de Israel, em Oséias. Amós vai dizer que Deus espalhou a casa de Israel, as 10 tribos. Depois nós temos a divisão das 12 tribos, reino de Judá e reino do norte, reino de Israel. Reino de Judá era reino do sul, reino de Israel, reino do norte. O reino do norte foi disperso entre as nações. Isso foi
cumprido pelo próprio Deus. Vai dizer o seguinte também, eu não vou ler todos os textos, estou pulando, versículo 37. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. Olha que interessante, se prostituíram nos seus feitos. Prostituição. Lembra da grande meretriz, que já foi feito o estudo? Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra seu povo, e ele abominou a sua própria herança, e os entregou ao poder das nações, sobre eles dominaram os que o odiavam. Observe como é interessante que Deus vai falar aqui que abominou a sua própria herança, mas no início do Salmo ele não diz que ele se regozija na tua herança. Ele vai dizer ali que os que têm a salvação, os que praticam a justiça, esses são aqueles que creram no Filho dele, na justiça dele que é Cristo, que creem na provisão da sua salvação que é Yeshua. Mas aqui você vai ver já um povo que rejeita o Filho de Deus, que se prostitui com os ídolos da terra, com os deuses das nações. Por que eles se prostituem? Porque eles eram casados. O povo judeu que tinha os oráculos de Deus não estava casado com Deus, mas o que os da sinagoga, os fariseus fizeram? Rejeitaram, não aceitaram e disse que eles não tinham outro rei que era César. Quando Pilatos queria soltar Jesus, os fariseus disseram, se soltar ele, você não é amigo de César. Aí eles vão dizer, nós não temos um outro rei, porque Pilatos tinha dito, ele não é o seu rei? E aí os fariseus, ele não é o nosso rei é César. Estava se prostituindo com o Império Romano. Então quando você nega o Filho de Deus, Jesus Cristo, você aceita os reis da terra. É por isso que a grande meretriz está assentada sobre aquela besta, de 7 cabeças e 10 chifres. E aí você vê o contraste no Apocalipse 18 e 19, 17, 18 e 19, falando a respeito do povo que se prostitui com os reis da terra e do povo que é fiel ao único rei que é Jesus Cristo. E aqui você vê a descrição desse povo rebelde. Por isso que quando você olha para aquela multidão, numerosa multidão, dizendo, aleluia, vingou o sangue dos justos, dos seus servos, contra a meretriz. Aleluia, a fumaça sobe pelo século do século. Está falando da prostituição dessa Jerusalém atual, que negou o Filho, e revelando já essa numerosa multidão que está ligada com a Nova Jerusalém, que são aqueles que estão em Cristo. Falando das nações, que essa grande meretriz se uniu. E aqui o Salmo 106 fala de tudo isso. Por isso que no final vai dizer, no versículo 47, salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia. Olha que interessante, o Salmo termina falando para Deus salvá-los dentre as nações. O que Jesus disse? E a salvação já está aí. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações. O evangelho é poder de Deus para salvar. O evangelho é as boas novas do Messias. Então nós temos que voltar à mensagem cristocêntrica. Voltar à mensagem que diz, arrependei-vos, só o Senhor Jesus salva. Só o Senhor Jesus é que vai salvar os judeus. E aí hoje eu vejo doutrinas que aparentemente se diz cristãs, mas está com palha, feno, está com madeira. Tem pessoas que dizem que os judeus não precisam aceitar Jesus porque eles já são um povo escolhido e nós não podemos incomodá-los. Mas espera aí, temos que incomodá-los por amor. Temos que dizer para eles que eles precisam do Cristo. Voltar à mensagem dos apóstolos. Os apóstolos centralizaram toda a mensagem no Cristo, no Filho de Deus. E é isso que nós precisamos fazer, espalhar o evangelho a todas as nações. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Então nós temos que continuar firme nessa luta. Eu sei que as igrejas mais pentecostais, neopentecostais, elas estão misturando a doutrina cristã com a doutrina judaizante. Isso é um perigo. E elas não estão centralizando o Filho de Deus. Estão pregando coisas que é um absurdo, como isso que eu disse, dizer que os judeus não precisam de Jesus Cristo. Eles precisam. Não pregue isso porque vocês estão negando o evangelho. Porque a Escritura diz, o Senhor Jesus disse, se vocês não creem em mim, falando para os judeus, morrereis nos vossos pecados. Amém? Então vamos continuar lendo o texto. O verso 6, para nós fecharmos esse assunto da numerosa multidão, que está relacionado com a igreja, e também vamos fazer uma conexão com 144 mil, ele vai falar do último aleluia, e aqui tem alguns acréscimos que eu acho interessante. Olha o que diz o texto. Então, ouvi uma como de voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aí você tem aqui um acréscimo de muitas águas e fortes trovões. Muitas águas, quando você vai ler ali em Apocalipse 1, o Senhor Jesus tem a voz de muitas águas. E aí eu comecei a meditar sobre a voz do noivo e da noiva. Nós temos essas expressões em Jeremias, e eu acho interessante por quê? Porque a noiva, que é a igreja, tem que ter a mesma voz do noivo. Quando você vai analisar em Apocalipse 14, verso 2, vamos ler os textos ali. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como a de arpista quando tange a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e não tem mácula, não tem mancha. Quem que são esses que são primícias para Deus, que seguem o Cordeiro, que foram comprados? Não é a igreja? Primícias para Deus, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15. Cristo, as primícias, depois nós que somos de Cristo na sua vinda. Nós ressuscitaremos. Aqui está falando do cântico que ninguém podia aprender, o cântico do Cordeiro. E o cântico, esse cântico novo, né, que ele vai dizer aqui, que aí lá em outro texto vai falar do cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Então você vê que aqui está falando a respeito desses que não se dobraram diante dos deuses dessa terra, dos reis da terra. São aqueles que têm um único rei. Por isso que eles têm a mesma voz, a voz do noivo e da noiva. Quando você olha para a grande meretriz, a grande meretriz não tem isso. Eu li isso no capítulo 18. Esse capítulo de número 14 tem aí na playlist um estudo que eu fiz falando a respeito que os 144 mil, esses que não se contaminaram com mulheres, fala a respeito da igreja. Essas mulheres está falando de deuses estranhos, de ídolos, como Deus ele vai denunciar no Salmo 106 que eles estavam se prostituindo com deuses de Canaã, estavam se prostituindo com Baal Peor. E ele vai mostrar isso em uma relação matrimonial, porque ele tinha casado com o povo de Israel e o povo de Israel estava adorando outros deuses. Então é essa relação dessas virgens, os 144 mil. E lá no Apocalipse de número 18, você vai ver no versículo 23 algo inverso. Aquela grande meretriz não tinha a voz do noivo e de noiva. Olha aqui do versículo 23. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidos pela tua feitiçaria. Na grande meretriz não tem mais essa voz de noivo e de noiva. Mas com os 144 mil ainda tem, porque eles estão firmados em Cristo. Eles olham somente para o seu único rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Lá em Jeremias vai mostrar a grande meretriz
vai falar das prostituições da Jerusalém atual e também vai mostrar a restauração dela, que seria o quê? Elas olharem para Cristo e elas serem restauradas, serem renovadas por esse renovo que o próprio Jeremias vai dizer. Mas vamos ler primeiro ali no versículo de número capítulo 16, 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante vós, em vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o da noiva. Está falando para Jerusalém, que estava em infidelidade, estava cometendo prostituições, abominações. No capítulo de número 25, ele vai falar da sentença da Jerusalém, do reino de Judá, para o cativeiro da Babilônia, por 70 anos. E ele vai dizer a mesma coisa aqui, no versículo 10. Farei cessar entre eles a voz de regozijo e de alegria, e a voz do noivo e da noiva, o som de mós e a luz de candeeiro. A mesma coisa que falou para a grande meretriz. Porque eles estavam em rebeldia. Eles foram cativos por 70 anos. Lá o profeta Daniel vai lembrar que eles iam voltar e Deus deu uma profecia das 70 semanas, que está relacionado com os nossos dias. Por isso que o que nós temos hoje da grande meretriz, que muitos dizem que não tem nada a ver com a Jerusalém atual, está tudo relacionado com as escrituras, porque até hoje existe esse Israel moderno, na qual existem muitos rabinos que negam Cristo. E eles estão sobre a maldição de Deus. Aquele que não ama o Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, seja anátema. Mas aqueles que são os nossos inimigos, nós temos que amá-los e continuar pregando, como Estevão fez. Pregar até mesmo se for possível com a nossa morte, ser martírio, e não os imputar a esse pecado, perdoá-los, porque eles estão cegos. Eles têm que olhar para Cristo e entender que somente é Ele que é todo o autor de toda a revelação. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós observamos, mas peraí, se Deus fez cessar a voz de noivo e da noiva, como que as pessoas elas podem se apegar a tradições rabínicas para interpretar as escrituras? Talmud, eu não entendo isso. Porque Deus fez cessar a voz de noivo e noiva. Eles negam Cristo. Se você vê muitos escritos no Talmud, fala coisas terríveis contra Jesus. Agora, nós vamos ficar irados com isso? Muitos ficaram no passado. Até usaram de violência física. Porém, nós não podemos fazer isso. Nós temos que continuar sendo duro, mas extremamente duro e extremamente amoroso com eles, pedindo que Deus abra os olhos deles. E aí quando você vai ler o texto aqui, continuando Jeremias, aqui você vê que não há voz de novo, ou seja, estão ligados com a grande meretriz. Mas ele promete, o Senhor promete um renovo, que é a nova aliança. No capítulo 31, nós lemos ali Jeremias da nova aliança que faz com a casa de Israel, com a casa de Judá. E no capítulo 33, eu quero destacar alguns pontos ali. Versículo 7. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio. Purificá-lo-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim. E perdoarei todas as suas iniquidades com quem pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar, que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e a de noiva. E a voz dos que cantam, lembra do Salmo 106? Olha que o Jeremias vai dizer, a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio diz o Senhor. A mesma coisa que
no Salmo 106 você tem aquele aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Você vai ver aqui em Jeremias 33. Aí quando você vai ler o versículo de número 14, continua lendo o texto, vai falar sobre: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar Davi um renovo de justiça. Lembra em Salmo 106? Bem-aventurados que praticam a justiça. Renovo de justiça. Quem que é a nossa justiça? Cristo. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Ou seja, Cristo é a nossa justiça, Senhor, justiça nossa. Não tem como, irmãos, você não levar as profecias para o Filho de Deus. É Ele que faz a nova aliança. Se você quer ouvir voz de noivo e de noiva, você tem que estar na igreja, no corpo de Cristo. Ali tem voz de noivo e de noiva. Fora do corpo de Cristo, não há voz de noivo e de noiva. Aqui está ligado com a grande meretriz. Então é importante a gente analisar esses textos, porque eu fiz várias conexões aqui, que se você for pegar e meditar profundamente, eu tenho certeza que o Senhor vai te acrescentar muito mais coisa. Amém? Então, sobre a numerosa multidão e as bodas do Cordeiro, quem participa das bodas do Cordeiro é a igreja, os eleitos que estão no corpo de Cristo, judeus e gentios que creem em Jesus Cristo e coloca ele como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está no centro, ele está acima de todos os reis. Então nós temos que ter essa convicção. Vamos continuar lendo o texto para finalizar esse capítulo 19. Verso 9. Então me falou o anjo, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantinham o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então nós temos aqui a bem-aventurança de ser chamados às bodas do Cordeiro. Para isso, no versículo 8 diz: pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É preciso ter essa vestidura de linho finíssimo, que é os atos de justiça dos santos, ou seja, o Senhor é a nossa justiça. Quem que é o Senhor nossa justiça? É o renovo que nos traz essa justiça, que é Cristo. Amém? Então, vamos continuar lendo, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quando nós olhamos para essa parte dos diademas, nós tínhamos os diademas na cabeça, ali em Apocalipse 12, nas 7 cabeças. Depois, em Apocalipse 13, os diademas estão nos chifres, nos 10 chifres. Agora, os diademas estão aonde? Na sua cabeça há muitos diademas. Por que há muitos diademas? Porque em Apocalipse 11 vai dizer: os reinos do mundo se tornaram do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Então, diadema significa autoridade, significa que a pessoa está exercendo ali o reinado. Observe que você tem isso nas cabeças em Apocalipse 12, e as cabeças são reinos. Em Apocalipse 17 vai dizer isso. Lá no Apocalipse 13 já é o contexto já da grande tribulação, está nos 10 chifres. E aí você tem o que? A descrição aqui no texto daquele que se chama o Verbo de Deus, que tem a sua vestidura como manto de tinto de sangue. Se você não está debaixo da justiça de Cristo, que vem pelo seu sangue, ele foi a nossa justiça. Ele é a nossa justiça porque ele pagou o preço. Ele se fez pecado por nós. Não tem como você entender
jamais as revelações de Deus. Porque você precisa ouvir a voz do noivo e da noiva. O noivo revelou todos os seus desígnios à noiva, que é a igreja. Fora da igreja, não há revelação. Então é importante deixar claro isso. Se você rejeita, você é anti o verbo, anti-logos. Se você rejeita o logos, você rejeitou a revelação da verdade. E aí quando nós olhamos para esse texto, você vê claramente que tudo que nós estamos vivendo, tudo, o Senhor vai trazer juízo, julgamento justo, e vai trazer alívio para os que o amam. Mas para isso nós precisamos perseverar em amor, em santidade, em busca do Senhor. Amém? Versículo de número 14 diz: E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus o Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha que interessante. Esse exército que João vê no céu, diz aqui, né? E seguiu exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem que são esses? É a igreja. Por quê? Quando Cristo voltar, ele estiver nas nuvens, nós nos encontraremos com ele nos ares, no céu. Isso está em Apocalipse 11, relacionado às duas testemunhas, e também quando vai dizer assim que nós encontraremos com o Senhor nos ares. Paulo vai dizer isso. Nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, e aí nesse momento você tem o quê? O arrebatamento, a ressurreição dos mortos, e o arrebatamento está relacionado com também no piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos, a transformação dos corpos. Então nós nos encontraremos com o Senhor nos ares e vamos vir com o Senhor Jesus Cristo nessa batalha. Mas é Ele que vai batalhar sozinho. Nós estamos atrás, nessa comitiva, esse exército, e Ele vai pisar o lagar da ira de Deus. Quando Ele pisar esse lagar da ira de Deus, que é a batalha do Armagedon, nós teremos o quê? Novo céus e nova terra, que aí está relacionado com o reino milenar. Que aí eu vou explicar isso posteriormente. Mas aqui nós temos a descrição que o Senhor mesmo vai pisar esse lagar da ira. E aqui muitos dizem que esse exército são anjos, né? Mas eu vejo que está relacionado com os filhos de Deus por causa do linho finíssimo, branco e puro, porque foi falado do linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Então, para mim, eu vejo nessa ordem cronológica a igreja indo para os ares e voltando com Cristo para essa batalha. Nessa batalha, é o próprio Senhor que vai destruir os inimigos. Depois disso, nós temos o quê? O tribunal de Cristo, que vai falar o quê? Dos galardão, das recompensas, relacionado àqueles que vão reinar sobre o reino milenar, que aí é o quê? As bodas do Cordeiro. Amém? Então, é assim que eu enxergo toda essa relação da ordem cronológica a princípio, tá bom? Vamos continuar lendo o versículo 17, diz o texto. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tantos pequenos como grandes. Aqui nesse texto você vai ter ali em Ezequiel 39 que vai falar de Gog e Magog. Eu não vou entrar nesses pormenores porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. E também eu não falei a respeito do cetro de ferro, que ele vai reger as nações com cetro de ferro. Ferir as nações, ele mesmo a regerá com cetro de ferro. Esse texto você vai encontrar em Salmo 2 e também na igreja de Tiatira. Ao que vencer, ele vai dar também o cetro de ferro para que reja as nações. Então, aos vencedores. Isso acontece em que momento, esses vencedores da igreja de Tiatira? Fala a respeito da segunda vinda de Cristo. Então, por isso que eu vejo que nós temos que colocar o reino milenar como algo literal, não como
algo simbólico, como os amilenistas colocam, né? Então eu acredito nessa posição por conta desses textos que eu não vou entrar em pormenores aqui. Verso 19: E vi a besta os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aqueles que estavam montados no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Finalizando o vídeo, eu não vou também entrar nesse pormenor aqui da besta do falso profeta, porque eu ainda estou meditando. No tribunal de Cristo eu falei sobre os galardão, mas eu acredito que também vai haver um julgamento para esses aqui, a besta e o falso profeta. A besta e o falso profeta já vão ser lançados no lago de fogo na vinda de Cristo. Já é um julgamento. Para a igreja, para aqueles que foram bem-aventurados e ressuscitaram na primeira ressurreição, eles vão reinar com Cristo. Os demais não vão ressuscitar, é só depois do milênio. Esses que ressuscitarão na primeira ressurreição vão reinar com Cristo, e os que estiverem vivos ali, como no caso a besta e o falso profeta, vão ser lançados no lago de fogo. É um julgamento. Então, no tribunal de Cristo há um julgamento. Porém, muitos acreditam que a besta e o falso profeta é apenas duas pessoas. Duas pessoas que vai ser lançado no lago de fogo. O que eu estou meditando é que eu acredito que não é duas pessoas. Quando você vai olhar em Apocalipse 11, você tem ali duas testemunhas, que vai dizer que são dois profetas. As pessoas não acreditam que é dois homens que vão profetizar apenas? Outros já creem, como eu, que as duas testemunhas, vai falar dos dois candeeiros e das duas oliveiras em Apocalipse 11, que fala da igreja, das duas testemunhas. Ou seja, fala dos judeus e dos gentios que estão unidos no corpo de Cristo, testemunhando contra o reino da besta. Então você vê que essas duas pessoas é uma figura de um povo. Assim como a besta e o falso profeta, eu acredito também que está relacionado a isso. Por exemplo, a grande meretriz. A grande meretriz, essa prostituta que é um povo. Apóstata, que eu já falei isso no capítulo 17 e 18. Se você não assistiu, assista lá. É uma mulher que representa um povo. E aí eu acredito que nesse texto aqui encaixa-se ela. Ainda eu estou meditando por causa de alguns textos de Mateus 25 e Mateus 13 da parábola do joio e do trigo. Então eu não vou entrar em pormenores aqui ainda, senão vai ficar muito extenso, mas os demais textos sobre e todas as aves se fartaram da sua carne, isso está ligado com Ezequiel. Espero que vocês tenham entendido também o tempo da cronologia que eu fiz aí em relação à vinda de Cristo. Próximo capítulo vai ser um capítulo que nós vamos trabalhar apenas com essa ordem cronológica que eu defendo. Pode ser que haja mudanças no futuro, mas eu vou apresentar provisoriamente, eu vou fazer até um mapa, um gráfico para os irmãos entenderem como é que eu enxergo os tempos. Por exemplo, por que eu falo que o novo céu e a nova terra é o reino milenar? Aí isso eu vou explicar no capítulo 21 e 22. No capítulo 20 eu quero montar só um esqueleto, mais ou menos da ordem ali. Vamos pegar da grande tribulação, depois os eventos posteriores, que vai ter grande tribulação, aí nós temos a vinda de Cristo, tribunal de Cristo, aí nós temos o milênio, depois que Satanás é solto, nós temos ali a última batalha, que a gente fala da Gog e Magog, porque Gog e Magog, ele fala da primeira batalha do Armagedon e também fala dessa última depois do milênio. E aí nós temos o Gog e Magog e depois o trono branco. Os céus e a terra vão fugir da presença do trono branco. Depois do trono branco, aí nós temos o quê? A eternidade, que eu interpreto da seguinte maneira. Nós temos a revelação dos tempos do ciclo de 7, né? 7 dias, 7 festas. O milênio já faz parte da eternidade para a igreja. A igreja já é eterna. Ela não vai ser morta, a igreja não vai se corromper em pecado depois que alcançar a primeira ressurreição, não.
Então eu creio numa eternidade que foi revelada pelas Escrituras e uma eternidade que seria o 8º dia que não foi revelado. E isso está relacionado com todo esse conjunto que eu vou tentar trazer para vocês no próximo capítulo. Por isso que o Apocalipse 21 e 22 não é depois do trono branco. Apocalipse 21 e 22 ele volta a falar novamente do milênio. Aí é a descrição do milênio com mais detalhes. Amém? Então é isso. Espero que você tenha entendido o vídeo. Caso ficou alguma dúvida, coloque as perguntas aí, que eu vou fazer uma live. Eu estou fazendo sempre uma live lá no canal do Apocalipse Simplificado. Já fiz a live do capítulo 17, 18. E eu vou fazer uma live desse capítulo também 19, respondendo as perguntas, a gente poder bater um papo ali mais à vontade. Amém? Espero que vocês tenham entendido. Você que vem aqui a primeira vez, assista todos os vídeos dessa playlist, Apocalipse capítulo por capítulo. Não se esqueça aí também de deixar o seu like, nos ajude com compartilhamento, porque isso é bom para que a palavra de Deus seja divulgada para mais pessoas. Vou deixar também no link aí, num comentário fixado, um canal que eu tenho no Telegram, que é o Apocalipse Simplificado, que eu compartilho algumas coisas ali, também respondo perguntas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.